O argumento anti-robô. Afastar-se da falsa suposição de que o mundo é sólido e físico contraria uma tendência que acho cada vez mais perturbadora. A ciência tenta persistentemente provar que os seres humanos são máquinas. E isso, que já foi uma metáfora para o modo como o corpo funciona em toda a sua complexidade, está sendo cada vez mais tomado literalmente. Foi dito que a complexidade das emoções humanas pode ser reduzida à elevação e queda dos níveis dos hormônios cerebrais. Áreas do cérebro que se iluminam em um exame feito com ressonância magnética indicam supostamente a causa ou mecanismo que age por trás da pessoa que se sente deprimida ou que tem tendência a comportamento criminoso e muito mais. Além de sermos marionetes do cérebro, devemos acreditar que nossos genes nos programam de forma poderosa, a ponto de genes ruins acarretarem uma série de problemas para a pessoa, de esquizofrenia e Alzheimer. Os exemplos de predisposição acabam por se estender a comportamentos e características como ter tendência à ansiedade e depressão. O conceito de meta-humano tem muitas implicações, mas uma das mais fortes é rejeitar a noção de que seres humanos são basicamente mecanismos. Apesar de a ciência ter descobertas valiosas sobre genes e cérebro, isso não torna a noção mais válida. As pessoas em geral não sabem, por exemplo, que apenas 5% das doenças relacionadas a mutações genéticas causam realmente uma doença em particular. Os outros 95% dos genes aumentam ou diminuem os fatores de risco e, de modo complexo, interagem com outros genes. Muitos ainda estão presos à falsa concepção de que um único gene, como chamado, entre aspas, gene gay, ou, entre aspas, o gene do egoísmo, existe e cria uma predisposição irresistível. Essa concepção enganosa foi descartada quando o genoma humano foi mapeado. O quadro atual de DNA é quase o oposto à imagem que o público erroneamente aceita. O DNA não é fixo, é fluido, é dinâmico e interage constantemente com o mundo externo e com pensamentos e sentimentos. A noção de que os genes dirigem a vida está entranhada até mesmo entre pessoas instruídas. Sendo assim, é revelador conhecer uma experiência publicada recentemente na edição de 10 de dezembro de 1218 da Nature Human Behavior. Pesquisadores do Departamento de Psicologia da Universidade de Stanford formaram dois grupos de participantes e os testaram para dois genes. Um associado ao risco alto de se tornar obeso, o outro com o risco maior de não se sair bem em exercícios físicos. Primeiro vou focar no gene da obesidade. Depois de os participantes comerem uma refeição, lhes perguntaram quanto se sentiam satisfeitos. Também foram testados seus níveis de leptina, hormônio associado com a sensação de saciedade depois da comida. Os resultados foram quase os mesmos para os que eram geneticamente propensos à obesidade e para os que não eram. Na semana seguinte, o mesmo grupo voltou e comeu a mesma refeição, mas com uma diferença. Foi dito à metade do grupo, aleatoriamente, que eles tinham o gene que protege do risco da obesidade, enquanto aos restantes foi dito que tinham a versão do gene com risco a maior o risco maior para engordar. Para a surpresa dos pesquisadores, o efeito imediato foi radical. Simplesmente por lhes terem dito que possuíam o gene protetor, aquela metade do grupo apresentou um nível de leptina 2,5 vezes mais alto do que anteriormente. Para aqueles a quem foi dito que não tinham o gene protetor, os resultados não mudaram. A conclusão é de que basta o fato de ouvir sobre um gene benéfico
para apresentar a fisiologia associada àquele gene. O que os participantes acreditaram que era verdade anulou sua predisposição genética real, porque, em alguns casos, os que foram informados de que eram realmente protegidos geneticamente, na verdade, não eram. Os mesmos resultados surpreendentes ocorreram no experimento do exercício. Foi dito às pessoas que elas tinham o gene que levava a desempenho fraco em exercícios de acordo com os sinais cardiovasculares e respiratórios que esse gene supostamente produz. Apesar de não apresentarem realmente o gene de risco, o fato de lhes ser dito que tinham reduziu sua capacidade respiratória e os deixou exaustos demais para continuarem correndo na esteira. Em resumo, o corpo se adaptou à realidade construída pela mente. Se sua fisiologia produz efeitos genéticos apenas porque alguém lhe diz que você tem determinado gene, o mito sobre o controle da nossa vida pelos genes fica abalado. Não se trata de dizer que a programação genética é irrelevante. Para uma visão completa do assunto, leia o livro Supergenes, que escrevi, diz Deepak Chopra, em coautoria com o geneticista Rudolf Tanzi, de Harvard. Mas a realidade é tão complexa quanto a própria vida humana. Os genes fazem parte das inúmeras causas e influências que nos afetam. É impossível prever em que medida eles afetam uma dada pessoa sem esquecer que em todas as áreas do comportamento e saúde existe ampla margem para a escolha pessoal. Dada a possibilidade de escolha entre duas alternativas, sinta-se como um agente livre, capaz de mudança consciente, em vez de uma máquina robotizada conduzida por genes e células cerebrais. A vida raramente é tão simples quanto a isso ou aquilo, o que também vale aqui. Mas apesar da imagem disseminada por artigos populares sobre ciência, não é verdade que o ser humano é apenas uma marionete biológica. Bem mais próxima da verdade é a visão de que somos agentes conscientes cujo potencial para a criatividade e para a mudança é ilimitado. Nós nos tornamos meta-humanos ao fazer a escolha de alterar a vida para sermos meta-humanos.